Hoje é um dia muito especial, um dia onde eu me sinto de certa forma honrado porque confiaram em mim analisar, debater, pensar, filosofar sobre uma carteira de investimentos e trazer para vocês os meus insights, os meus pensamentos, as minhas preferências. Então, o que você não deve fazer nesse vídeo? Você não leve isso como sugestão de investimentos, não copie essa carteira, não leve o que eu estou dizendo como verdade absoluta. Você tem que pensar que por trás aí das câmeras, nós temos aqui um ser humano que também pode errar, ter falhas, ter as próprias preferências, né? Então a gente vai discutir aqui de forma bem honesta e sincera sobre os ativos da carteira desse nosso amigo inscrito, tá? E eu fiz com todo carinho essa análise, espero que vocês gostem e tirem bom proveito. Então vamos lá, ele me mandou interessante uma historinha pra gente poder casar com a construção da carteira dele. E essa história é muito importante porque vai definir o quê? O objetivo da carteira. Você investe por algum motivo, né? Então olha só. Atualmente, eu trabalho como vendedor em uma loja, com remuneração de R$ 2.600. Também sou advogado autônomo com remuneração variável. Meu início foi aos 18 anos com a ilusão de ficar rico. Perdi muito dinheiro como trader, me decepcionando com o mercado do mundo de investimentos. Durante a faculdade eu parei de investir, mantendo o dinheiro parado na poupança e observando a inflação derretê-lo. Então, buscando maneiras de proteger meu patrimônio que havia começado a ser construído pós-faculdade, voltei a investir ano passado quando conheci a metodologia do Barsi, que foca em renda passiva com ações. Sobre a minha atual metodologia de investimentos, personalizei um pouco a do Barsi. Eu invisto, além das ações, em fundos imobiliários, renda fixa, renda no estrangeiro e em criptoativos. A ideia é surfar nos ciclos e conseguir tirar o máximo de proveito em todos os lados. Hoje, o meu layout ideal de carteira é 30% em renda fixa, 25% em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 15% em estrangeiro e 5% em criptoativos. Sobre o futuro, a meta é ter R$300 mil. Para alcançar isso, coloco 20% do meu salário CLT, mais todo o dinheiro dos processos. Será que eu consigo alcançar? Tenho 27 anos. Primeiro ponto, meu amigo, você tem 27 anos, tem um emprego fixo, CLT, interessante, e faço a renda extra. Coloque uma meta mais interessante. 300 mil a gente já sabe que você vai alcançar sim, tá? Se você se manter nessa resiliência de aportar todos os seus processos ainda um pouquinho, cara, você vai longe, vai voar, tá? Mas nós vamos ver aqui sua carteira e espero que você se sinta mais motivado. Então, pessoal, é o seguinte, ele começou em dezembro de 2023 com R$ 1.377. Hoje ele tá somando 22 mil, quase 23 mil reais, né? Então ele veio ali no meio do caminho somando 14.200, depois 22.900 reais. Então, o que a gente percebe aqui? Que ele tá mantendo uma frequência de aportes constante. Ora um pouquinho variável, mas ele tá ali todos os meses aumentando o seu patrimônio. Então isso é muito importante. Rapidinho ele vai chegar nesses 300 mil se ele cometer poucos erros, porque erros a gente comete, é normal, tá? E como que tá a divisão da carteira dele, pessoal? Vamos ver aqui, olha só. Ele tem 70% em ações, quase 20% em fundos imobiliários, 4% em criptos, 3% em ETFs, 2,87% em tesouro direto, vamos colocar aqui quase 4% em renda fixa, né? Que é o tesouro direto e a renda fixa em si, que é um CDB. Então, o primeiro ponto é, para ele conseguir, naquele objetivo lá específico, que daquela construção teórica, ele está construindo a carteira dele meio que fora de ordem. Ele está muito alocado nas ações. Se ele quer ter 30% em renda fixa, ele tem que aproveitar e ir aportando em renda fixa. Mas, no cenário de hoje, nós estamos muito propensos a estar incentivando-se demais os investimentos em ações e fundos imobiliários. Por quê? Porque nós estamos num mercado de ciclo de queda. O momento ideal de se aportar é aqui. De certa forma, depois ele consegue construir essa renda fixa dele, pegando os dividendos e reaportando, realocando as novas ações dele. Então, o momento atual, mesmo que no futuro a ideia dele é ter 30% em renda fixa, talvez é interessante ele manter essa constância das ações e dos fundos imobiliários, tá? Lembrando que não é sugestão de investimento, não é para você acatar aqui tudo que eu falar, é só para casar com a sua própria ideia aí, viu, meu caro inscrito? Não é muito importante, mas trazendo a rentabilidade dele aqui, ele começou no primeiro ano com 1% e hoje está com um acumulado de 7,7%, que está vencendo ali na maioria dos indicadores. Então, no mercado de baixo, ele está conseguindo até performar de forma muito positiva. Então, o primeiro ponto é o seguinte, se você quer uma carteira de renda passiva de dividendos,
talvez aquele montante que você tem ou que você almeja ter em renda fixa não te dê esses dividendos que você espera, a não ser que você tenha um patrimônio muito grande, tipo 500 mil. Então, desses 30 que está na renda fixa, você não vai precisar que ele te daria dividendos. Então, você vai conseguir dividendos de outras rendas. Até aí tudo bem. Mas, se no curto prazo, se na montagem dessa carteira você quer mais dividendos, então talvez essa montagem teórica da sua carteira que você colocou lá naquelas porcentagens, talvez ficaria um pouco mais de lado e você focaria mais na renda variável, ações e fundos imobiliários, porque aí sim você vai ver o reflexo desses dividendos. Lembrando que esses dividendos já são tributados lá na DRE da ação ou na DRE do fundo imobiliário. Então a empresa já paga ali o imposto e quando ela te paga o dividendo, você não precisa pagar mais esse imposto de renda. Na renda fixa, quando você coloca o seu dinheiro lá, tem a incidência de imposto de renda se você resgatá-lo. Então tem esses pontos que você precisa casar, tá? Então assim, partindo primeiro para os pontos das ações que ele tem na carteira. Então vamos ver aqui, olha só. Ele tem em maior quantidade, 45% bancos, seguradoras, depois água e saneamento, energia elétrica, papel e celulose. Então aqui a gente consegue ver descaradamente a filosofia Barsi, que é um ponto positivo para a ação previdenciária, que é a inspiração maior, não sei onde você vai encontrar, tá? Então olha só. Se ele quer nessa metodologia, aqui tá interessante, tá? Ele tá... Claro que ele está muito mais exposto ao setor bancário, talvez ele tivesse feito esses aportes em momentos mais oportunos, né? Mas pensando aqui no futuro, a gente vai ver esses ativos na carteira dele e tentar rebalancear isso aqui, talvez dar uma segurança maior, tá? Então, os setores de energia elétrica e bancos são os que têm menos volatilidade, os que conseguem segurar mais a carteira. Saneamento também. Então, talvez pensar nisso, se ele quer uma carteira mais segura, porque afinal de contas o mercado já bateu nele quando ele tentou ser trader, aí a gente consegue melhorar um pouquinho. Então, vamos a alguns pontos aqui agora, muito importante, vamos analisar com calma a carteira de ações dele, tá? Olha só, performando 1,48% positivamente no mercado de baixa. Ele tem 15.700, tá? Veja bem aqui, olha lá. Ele tem 2 bancos, né? Itaú, Banco do Brasil, ele tem dois ativos de saneamento, que é Copasa e Sanepar. Ele tem 2 seguradoras, BB Seguridade e Porto Seguros. Ele tem 2 ações de energia, Taesa e TRPL. E ele tem uma commodity, que é Klabin. Acho que falei todos os ativos aqui, né? Pontos importantes de se analisar se essa carteira fosse aqui, do Gustavo, minha, tá? Eu peguei essa carteira e eu vou administrar ela de agora para frente, ok? Não quer dizer que você precise fazer isso, mas o que eu faria aqui, olha só. Primeiros pontos que a gente percebe. Ele tem ativos que estão repetidos aqui. Eu não gosto disso, acho meio desnecessário, tá? Igual aqui, Taesa 11, Taesa 4, Klabin 11, Klabin 4. Talvez você tenha comprado isso por atratividade de preço. Eu já descartaria esse ponto, né? Eu pegaria Klabin, colocaria em Klabin, pegaria Taesa, colocaria em Taesa. Não ficaria duplicando esses ativos, porque fica dividindo demais o seu patrimônio, o seu dinheiro. Você não vê a ação crescendo muito, sabe? Então, esse é um ponto ali para poder se pensar, tá? Outros pontos importantes para a gente pensar aqui. Então, ele tem um banco que é mais estatal e um banco que é particular, Itaú e Banco do Brasil. Belezinha. Ele tem Sanepar e Copasa, também beleza, uma mais para crescimento, Sanepar, e a outra já está um pouco mais consolidada na questão dos dividendos. A gente tem BB Seguridade, um pouquinho também ali da nossa estatal e a Porto Seguro, que é também particular. Então ele está sendo cauteloso, tá? O número de ativos não me incomoda, para mim está um número ok de ativos. Agora aqui, olha só, ele tem 2 transmissoras. Talvez, na minha carteira, eu colocaria uma geradora também, tá? Por quê? Por conta de oportunidade de crescimento. Tem boas geradoras de energia também que são mistas, né? Não é só geradora, tá? Por exemplo, a ENGIE, que é geradora, transmissora, transporte de gás. A gente tem a CEMIG também, que é geradora, transmissora, distribuidora. Tem a Alupar também, que tem renda no exterior. Então é interessante de analisar. Talvez ficar com TRPL e Taesa, ok, não tem problema, mas se for mexer, se for crescer esse patrimônio nessa carteira, as geradoras também eu acho que seria interessante aqui. E também para a gente ficar, como ele tem 2 ativos de cada segmento, colocar mais uma commodity, por exemplo, para casar com Klabin, né? Tipo o quê? Tipo Vale, tipo Gerdau, tipo Boa Safra, né? Que é a soja 3.
talvez daria interessante. Onde a gente vê aqui nessa carteira melhores oportunidades de aporte se eu fosse comprar hoje, eu focaria talvez Banco do Brasil, tá com um bom desconto, Copasa tá com um bom desconto, duas pagadoras de dividendos, e a Taesa também, que é uma boa pagadora de dividendos e pretende se manter-se boa pagadora de dividendos, tá? Apesar de ter diminuído um pouquinho, mas ainda é uma pagadora de dividendos, ok? Então essas seriam as mudanças mais estruturais que eu colocaria nessa parte das ações. Acho que eu falei tudo aqui, né? Então focar nessas, né? Tá meio um pouquinho bagunçada a sua carteira, tá? Acho que dá para dar uma organizada nela primeiro, nesse sentido estrutural, depois fazer os reaportes direitinho ali, equilibrar um pouquinho o valor dos investimentos, aproveitar as ações que estão mais baratas e tal, né? Beleza, ok? Vamos partir para fundos imobiliários, agora que a gente precisa melhorar um pouquinho, tá? Olha só, a gente tem na carteira dele praticamente quase toda de logística e um pouquinho de varejo em shopping. Eu entendo que ele deve ter começado a investir em fundos imobiliários agora. Veja, ele tem o LVBI, que é um fundo de logística, muito bom, tem vídeo aqui. Ele tem o VISC11, que é um fundo de shopping, muito bom, também tem vídeo dele aqui. E ele tem o HGLG, nem precisa falar do HGLG, né? Um fundo excelente, mas só tem uma cota, começou a investir agora também, né, pessoal? Carteira performando negativamente, como a minha, como a sua, como a de vários que estão investindo em fundos imobiliários. Não me preocuparei com isso. O que eu senti falta aqui para trazer mais dividendo para ele, que foi o objetivo inicial, que ele falou, metodologia Barsi. Apesar de não investir em ações, ou metodologia Barsi, a recorrência de dividendos via fundos imobiliários é interessante também, dá uma reorganizada. O que eu senti falta aqui nessa minha carteira, que se ela fosse minha eu estaria trabalhando? Posso explorar um pouquinho de fundo de papel? Posso, tipo o quê? KNCR, MXRF, KNSC, que são fundos mais sólidos, resilientes, não são fundos agressivos, são fundos ali para ficar bem tranquilo, aproveitando esse cenário de IPCA e CDI e tal, porque esses fundos eles são indexados a esses tipos de taxas, né? Então, acho interessante. Pegar um pouquinho de laje corporativa também, que elas estão descontadas, estão com dividendos resilientes. A gente tem tem o HGRE, a gente tem o FATN, tem o CORE, eu vou falar mais uma vez porque eu falo em todo vídeo, tem o PVBI, que é o meu fundo favorito. Então são fundos interessantes de lajes corporativas e tende a esse mercado, daqui a 5 anos, por exemplo, dar uma melhorada boa, tá? Isso falando por um lado. Talvez, se ele quiser arriscar um pouquinho nos fiagros, momento interessante, né? Tá todo mundo pessimista e o nosso agronegócio é o negócio que mais cresceu até mais do que ações de tecnologias do exterior, por incrível que pareça. A gente tem KNCA, RURA, tem o SNEG, são fundos que não são picuinhentos, né? Não sei se aí na sua cidade fala isso, tá? Não tem picuinha, não tem problemas, tá? São fundos saudáveis que estão passando por um pessimismo do mercado. Então, de fundos imobiliários a gente já falou, né? Olha só, ele tem Bitcoin, ok, maneiro. Bitcoin é um jeito aí bem interessante de se diversificar, por quê? Porque é um cara novo, um cara que está trabalhando, tem uma renda ok, pode dar uma arriscada nesse mercado, eu acho interessante. Eu, particularmente, Gustavo, eu não gosto de ETF, tá? Porque, de certa forma, apesar de ter o crescimento no valor da cota, ele não me remunera muito bem. Quando eu vendo, eu pago imposto, né? Então, se essa carteira fosse minha, eu não me preocuparia muito agora com questão do exterior, pessoal, tá? O mercado lá é muito precificado, é tudo muito caro. Então, IVVB11, só se tivesse com desconto, mas eu focaria em outras coisas, tá? Ações brasileiras e fundos imobiliários têm um potencial muito mais atrativo, no meu entendimento, beleza? Agora, que tá bagunçado aqui é essa renda fixa dele, tá? Olha só, tesouro pré-fixado, tesouro IPCA, tesouro pré-fixado também, depois a gente tem 2 CDBs. Sendo minha essa carteira, eu realocaria tudo em uma coisa só, toda a renda fixa. Por exemplo, pegaria tudo e colocaria num CDB de um bom banco, um banco grande, tá? Ou colocaria no Tesouro Selic, mas atualmente eu tenho preferido um CDB, beleza? Eu faria isso, basicamente. Por quê? Porque dá uma reorganizada, os ativos ficam mais limpos, a carteira ela fica mais clean, é mais fácil de você gerenciar esses ativos, né? Então, seria isso. As oportunidades de investimento agora, apesar dele querer 30% em renda fixa, estão mais para ações e fundos imobiliários. Então, nesse momento pontual, não tem problema a carteira dele ficar desbalanceada nesse jeito, tá? Então, aproveitar as ofertas do mercado, pensa em tudo que eu disse, não é sugestão de investimento, não é para copiar, não é nada. Eu te dei alguns insights aqui, espero que vocês fiquem felizes com esses insights e tenham entendido a proposta. Então, o que você tem que casar? Você tem que casar para assim, qual que é o meu objetivo principal? O meu objetivo principal é uma carteira de dividendos, então tenho que ter coisas que me paguem dividendos. Eu não tenho que ter ETF, eu não tenho que ter renda fixa, eu não tenho que ter ativos de cripto, tá? Falando de uma forma mais conservadora. Então, coloca na balança melhor os seus objetivos
Se você se preocupar, não, eu quero ter uma carteira boa de investimentos com boa rentabilidade, você não fica tão preso nessas divisões, beleza? Mas, se é uma carteira de dividendos, aproveite os ativos que te pagam dividendos. E sua carteira está boa, ela está iniciando. É uma carteira que não tem erros graves, é só coisas de organização, ok? Então, espero que você tenha gostado aí, particularmente esse inscrito que me mandou. E vocês que estão assistindo também, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inspirado. Beleza? Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias, eu falo isso todos os dias. Deixa seu comentário para mim sobre a carteira, se você quer que eu dê uma olhada na sua carteira despretensiosamente, não faço sugestão nem nada, eu só trago aqui para a gente poder conversar e colocar alguns insights. Entre em contato comigo que a gente vai bater um papo interessante. Beleza? É isso, pessoal. Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo.